Nós vamos estar finalizando a nossa série de mensagens que começamos neste mês de janeiro. A partir do domingo que vem teremos uma outra série para iniciar. João capítulo 19, a partir do verso 1, diz: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vô-lo apresento, para que saibas que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao ver-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez o quê, meus irmãos? Se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico, Gabatá. E era para as seve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Somente até aqui, vamos orar. Amado Deus e amado Pai, Senhor, nós te bendizemos pela Tua palavra, esta palavra que é o nosso farol, Senhor, o nosso farol nesses dias de trevas, nesses dias de tumulto, Senhor. Quando nos voltamos para ela, Senhor, ela nos ilumina o coração, ela abre os nossos olhos, ela nos faz contemplar as coisas celestiais, ela promove a paz, a alegria, o renovo dentro de nós. E é isso que eu te peço, Pai, para todos aqueles que entraram aqui nesta manhã, Pai, que ao ouvirem a Tua palavra, recebam, Senhor, como palavra do Senhor, palavra que renova, palavra que vivifica, Pai, e que cada um saia daqui nesta manhã, Senhor, renovados e vivificados pelo poder da Tua palavra. Fala conosco, Pai, nós te pedimos isso, no nome santo do Senhor. Amém. E amém. Os irmãos podem assentar. O título da nossa palavra é César ou Jesus? Quem é o teu rei? Há uma obsessão, meus irmãos, eu diria que na classe científica, de se descobrir sinais de vida fora do planeta Terra, né? A NASA, a principal agência espacial do mundo, ela gasta bilhões e bilhões e bilhões na tentativa de descobrir vida fora do planeta Terra. E por conta disso, de tempo em tempo, os cientistas eles lançam espaçonaves com a missão de se descobrir
de contactar vidas extraterrestres, ou seja, vidas que vivam além da Terra. E a crença que isso seja possível, né, uma crença que move esses cientistas, a gente pode até dizer uma fé que move esses cientistas, né, a crença nisso, a crença de que isso seja possível, faz governos gastarem bilhões todos os anos. E no ano passado, uma destas espaçonaves, ela foi lançada a partir de uma base na Flórida, rumo a uma lua que orbita em torno do planeta Júpiter, porque se acredita que nesse planeta, debaixo de uma camada congelada, vamos assim dizer, há um grande oceano, e nesse grande oceano se poderia descobrir vidas naquele lugar. Mas eu digo que a mensagem ou o sinal mais importante que veio dos céus, né, aos homens, não veio de um planeta, não veio de um cometa. A mensagem mais importante, a mensagem fundamental que veio ao homem, essa mensagem veio do próprio Deus. O próprio Deus decidiu, né, nos revelar o seu amor, revelar a sua graça, revelar a sua salvação, por meio de uma carta, vamos assim dizer, pessoal, uma carta personificada, uma carta encarnada, Ele mesmo, na pessoa do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E essa é a mensagem que o mundo precisa. Essa é a mensagem que Deus enviou dos céus. No entanto, esta mensagem, por mais clara que seja, né, quando você lê a Bíblia, essa é a mensagem clara de Deus, por mais clara que ela seja, por mais divulgada que ela seja, a Bíblia, ao longo dos séculos, é o livro mais lido do mundo. Né? A Bíblia, quando a gente estuda a veracidade do texto bíblico e o milagre que é, irmãos, alguém diz assim, como é que a Bíblia chegou até os nossos dias? Irmãos, é um milagre, um milagre. Por que é um milagre? Porque os pergaminhos da palavra de Deus muitas vezes se perdiam. Mas pelo trabalho de tantos cristãos que escreveram, né, que foram um escrevendo para o outro, e se encontrou pergaminho suficiente para que toda a Escritura permanecesse até os dias de hoje. Imagine, é como se eu mandasse uma carta para a irmã Lourdes, é como se a irmã Lourdes mandasse uma carta para a irmã Lilian, e ali eu citasse 3 versículos na minha carta, ela citasse 3 versículos para a irmã Lilian, 3 versículos diferentes. Na captura dessas cartas ao longo da história, praticamente se encontrou toda a Bíblia citada em textos, em cartas. É por isso que às vezes uma perda de um pergaminho não comprometeu a veracidade das Escrituras. Então Deus fez com que a sua palavra chegasse até nós. Deus fez com que a sua palavra fosse divulgada. Deus fez com que o registro da sua palavra seja conhecido em todos os cantos da terra. Ainda assim, esta mensagem ela continua sendo rejeitada e desacreditada por muitos. Ao longo destes últimos domingos, nós mostramos que o Evangelho de João, quando escreveu o seu Evangelho, ele tinha uma finalidade, ele tinha uma mensagem importante a passar a partir do seu Evangelho. Né? Ele queria nos mostrar que Jesus nunca escondeu quem ele era. Jesus não se apresentou como o mestre mais importante, como o homem mais sábio, mas Jesus se mostrou como o Filho de Deus. Ele nunca escondeu a sua origem celestial, ele nunca escondeu a sua natureza divina, ele nunca escondeu a sua posição de glória junto com o Pai antes da fundação do mundo. Então Jesus se apresenta e se apresentou como o Rei, como o Senhor, como o Filho de Deus. E esse texto, desde que eu iniciei a mensagem sobre o Filho de Deus, eu sabia como a série ia terminar. Ela tinha que terminar com esse texto. Por que ela tinha que terminar com esse texto? Porque esse texto é uma confissão
daqueles que crucificaram Jesus, de que eles entenderam a mensagem de Jesus. O que eu amo nesse texto é exatamente isso. Eles crucificaram Jesus porque entenderam a mensagem de Jesus. Eles não aceitaram a mensagem de Jesus, mas eles entenderam perfeitamente o que Jesus queria dizer. O próprio texto diz aqui no verso 7, responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele, Jesus, deve morrer, porque a si mesmo se fez o quê, meus irmãos? Filho de Deus. Então eles entenderam a mensagem de Jesus? Sim ou não, meus irmãos? Entenderam. Eles não abraçaram, não aceitaram. Então esse texto nos mostra que a mensagem do Senhor foi compreendida, porém não foi aceita por parte daqueles que a ouviram. Eles acusaram Jesus de blasfêmia. Qual era a blasfêmia? Porque Jesus se fez igual a Deus. Ele se fez filho de Deus. E a pergunta que devemos fazer nesta manhã, para trabalharmos nesta pregação, é: temos compreendido a mensagem de Jesus e temos vivido de acordo com essa mensagem? Porque a mensagem principal do Evangelho de João é essa: Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Rei, e temos vivido de acordo com esta mensagem? Porque se realmente crermos que Jesus é o Filho de Deus, só nos resta uma atitude, né? Eu falei aqui no momento que peguei o microfone, alguém aqui já esteve perto de algum rei? Né? Porque se um dia você for convidado para ir num banquete de um rei humano, você vai ser chamado a ter algumas atitudes diante daquele rei, né? Um protocolo a seguir. Se Jesus é o nosso rei, só nos resta uma atitude: adorar e render toda a nossa vida a Ele. Mas muitos se juntam, né, e nós vamos ver aqui no texto, muitos se juntam a Pilatos e aos sacerdotes, que mesmo entendendo a mensagem de Jesus, pediram que a respeito de Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. Ele não é o nosso rei. Então Pilatos e os principais sacerdotes rejeitaram a mensagem que receberam. E no texto vemos diversos personagens ao redor de Jesus, né? Então vamos falar um pouquinho desses personagens. O primeiro deles é Pilatos. Quem foi este homem? Pilatos foi governador, só para os irmãos entenderem um contexto, é que às vezes a gente lê o texto bíblico, fala Herodes, Pilatos, Tibério, César, e mas quem é que mandava de fato, né? Na verdade era o Império Romano, o grande dominador daquela região. Só que o Império Romano tinha um imperador que ficava em Roma, e ele não podia estar em todos os lugares, assim como numa república como a nossa, tem o presidente da república, mas o presidente da república não pode estar no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, ao mesmo tempo. Então, abaixo dele tem outros que governam os estados, tem outros abaixo que governam os municípios, e assim, né, o poder político se estabelece no nosso tempo. Na época do Império Romano, o poder político se estabelecia com hierarquias, mais ou menos assim, né? Só que os nomes eram diferentes. Havia o imperador romano, que dominava sobre todo o império, onde ele se estendia, e esse imperador, à medida que ia anexando regiões, anexando cidades, anexando outros impérios, ele nomeava para aquela região governadores, pessoas da sua confiança, que estando lá, iriam manter a ordem, não iriam deixar que nenhuma rebelião acontecesse, né? Então, o imperador romano, naquela época, segundo historiadores, era Tibério. E Tibério nomeou Pôncio Pilatos para ser o governador da região da Judéia. E essa região da Judéia compreendia o que nós, hoje no nosso mapa, Israel, Palestina, Síria, Líbano.
Então, na época do Império Romano, não tinha guerra entre Palestina e Israel. A Síria não queria atacar Israel. Por quê, meus irmãos? Porque tudo estava debaixo do poder romano. Era Roma que dominava sobre tudo. Pôncio Pilatos, ele era de uma origem italiana. E, obviamente, que esses governadores nomeados, imagine que eu sou do Rio de Janeiro, cresci no Rio de Janeiro, mas imagine que eu fosse nomeado para ser governador na Bahia. Certamente eu teria problemas lá na Bahia, porque a Bahia tem costumes que são diferentes do Rio de Janeiro. Então, Pôncio Pilatos, sendo italiano, vivendo fora da sua terra e dos seus costumes, acabou, vamos assim dizer, criando problemas por desconhecer ou não se importar com as leis religiosas da Palestina. Então ele era governador ali, mas segundo historiadores como Flávio Josefo, diz que ele causou muitos problemas naquela região. Muitos problemas porque não conhecendo bem a vida religiosa daquela região, ele tomava decisões que feriam. Uma delas mesmo foi até colocar um símbolo num escudo romano, no escudo dos soldados, que feriu a crença dos judeus. Seu nome aparece no credo apostólico, né? O credo apostólico diz que creio em Jesus, que nasceu sob a Virgem Maria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Então o nome dele até aparece no credo apostólico para confirmar, né, a historicidade da morte e da ressurreição de Jesus. Então Pilatos era esse personagem, um homem de poder, um homem que tinha o governo ali naquela região. Mas além de Pilatos, também é importante ressaltar quem eram os principais sacerdotes. Eles eram da linhagem sacerdotal de Arão. Então os principais sacerdotes que aparecem aqui no texto, eles vêm lá da época de Arão, são descendentes da tribo de Arão, e tinham um papel muito importante que, mesmo que Israel estivesse vivendo sob a dominação romana, os romanos não proibiam os povos dominados de viverem a sua vida religiosa. Eles só não queriam confusão. Eles só não queriam rebelião. Então eles permitiam que as coisas funcionassem mais ou menos como antes, contanto que não houvessem confusão ou rebelião. Então os principais sacerdotes exerciam ali um papel importante junto ao povo, junto à vida religiosa do povo. E o próprio contexto mostra que o Império Romano permitia que eles julgassem questões. Se você vê aqui um pouquinho antes, vamos aqui no capítulo 18, você vê que quando Jesus foi preso, Jesus passou por um julgamento. Foi um julgamento romano ou um julgamento de um outro grupo? O capítulo 18 nos mostra aqui, a partir do verso 19. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. E dizendo Jesus isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Então, mesmo debaixo da dominação romana, os sumos sacerdotes, eles tinham ali um poder, eles exerciam poder, eles tinham uma jurisdição de julgamento religioso que podiam fazer, e Jesus passa por isso. Eles queriam que Jesus fosse morto, mas aí esse detalhe é que eles não podiam fazer. Roma não permitia que se matasse qualquer cidadão, a não ser o próprio império é que tinha essa autoridade. Eles precisavam que esta execução fosse feita por um representante de Roma. Por isso é que eles levaram Jesus até Pilatos, junto ao governador. Então João, ao escrever esse texto, ele está lhe mostrando como que o Rei dos Reis, o Filho de Deus,
estava sendo tratado por aqueles que governavam a região, por aqueles que tinham o poder político, o poder religioso na sua época. E ao escrever o texto, João mostra que Jesus foi caricaturado pelos soldados com a aprovação de Pilatos e dos sacerdotes. Aqui no versículo 5 diz assim: saiu, pois, Jesus trazendo o que, meus irmãos? O que Jesus trazia? Uma coroa de espinho e um manto de púrpura, né? Nós vemos isso também lá no verso 2 e 3, os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, vestiram-no com um manto de púrpura, chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Mas eles faziam isso, eu diria que com um sentimento bom ou com um sentimento ruim, meus irmãos? Sentimento ruim. Na verdade, no tempo de Jesus, e também eu digo que até nos nossos dias, uma das formas de tornar o sofrimento de um condenado ainda pior era debochar e ridicularizar ele publicamente. Então o que eles fizeram com Jesus ele se diz que ele é o rei, ele se diz que ele é o Filho de Deus. Então nós vamos aqui debochar dessa própria declaração que ele está fazendo. Então vamos colocar uma coroa sobre ele, vamos colocar um manto, vamos debochar. Então eles faziam isso publicamente a fim de agravar ainda mais o sofrimento daquela pessoa. Se ele fosse rei, deveria ter um exército que pudesse socorrê-lo. E João está mostrando exatamente isso, né? Esse diálogo entre Jesus e Pilatos, essa ação dos soldados. João está mostrando o seguinte: Jesus é rei, mas aqueles não trataram ele como rei. Soldados não trataram ele como rei, Pilatos não tratou ele como rei, os principais judeus não trataram ele como rei. E aqui no capítulo 18, a partir do verso 33, nós vemos um diálogo de Jesus com Pilatos, né? Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? E Jesus disse para ele, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus estava ali, nesse diálogo, Jesus estava dizendo: eu sou rei, mas de um reino diferente, de um reino superior. Um rei deveria, obviamente, ter uma coroa e um manto valioso. E os soldados, para debochar de Jesus, deram uma coroa para Jesus, deram um manto para Jesus, mas com o intuito de humilhar o Senhor. E aqui nós vemos um importante ponto, meus irmãos, que por mais que o tempo passe, ainda hoje, muitos são aqueles que se juntam ao que está acontecendo aqui no texto, vamos assim dizer. Essa mesma coisa acontece ainda hoje, quando muitos se juntam a Pilatos e os principais sacerdotes que o texto apresenta, né? Quando adoram e servem um Jesus, eu diria, caricaturado. Um Jesus que não é o mesmo Senhor que a palavra nos revela. Aqueles soldados, eles disseram: salve, rei dos judeus. Essa era a saudação que se dava a César: salve, César, salve, rei. Mas eles fazem essa declaração da boca para fora, mas não era uma declaração verdadeira. E há muitas pessoas que estão fazendo isso, irmãos, nos dias de hoje. Quando adoram a Jesus, dão salvas ao rei, mas uma salva ao rei da boca para fora. Adoram um Jesus sem poder, um Jesus que não governa,
Um Jesus que não exerce domínio sobre a vida daqueles que dizem o adorar. Então não importa se é no Império Romano, não importa se são os principais sacerdotes, não importa se é no Brasil, na Alemanha, em qualquer lugar que esteja, Jesus só pode ser adorado de um jeito: Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Filho de Deus. Então a nossa vida tem que ser rendida a Ele. Um Jesus que está nos lábios, mas não está assentado no trono dos nossos corações. Então eu pergunto aos irmãos nesta manhã: Jesus é o teu rei? Jesus é o teu rei, meu irmão? Jesus é o teu rei, minha irmã? Então, se Ele é o nosso rei, nós devemos o adorá-lo de todo o nosso coração. Mas isto que os soldados fizeram aqui no texto não teve relação, vamos assim dizer, com Jesus ter dito alguma coisa e não foi muito bem compreendido. Não, eles adoraram Jesus desta maneira porque não compreenderam bem a mensagem do Senhor. Nada disso. Como nós já falamos, eles compreenderam muito bem a mensagem do Senhor. Eles entenderam que Jesus estava reivindicando para si o trono. Jesus estava reivindicando para si a posição de ser o Filho de Deus. E Jesus ensinou isso desde o início, irmãos, que Ele era o Filho de Deus. Essa é a 4ª mensagem que nós estamos pregando aqui aos domingos pela manhã de janeiro. E nas quatro mensagens nós ouvimos isso. João Batista testemunhando: Ele é o Filho de Deus. Nós ouvimos o próprio Deus dizendo: esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Nós ouvimos o próprio Jesus na ressurreição de Lázaro dizendo, esta enfermidade é para a glória do Filho de Deus. E nós só falamos 4, mas se você quiser, pode ter no Evangelho de João tantas outras mensagens, onde essa mensagem ela é declarada: Jesus é o Filho de Deus. Os principais sacerdotes, aqueles que conheciam muito bem a lei, deveriam ter aceitado a mensagem, deveriam ter abraçado a mensagem, mas o texto diz que eles fizeram o quê? Ao invés de dizer, Ele é o Rei, eles gritaram o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Nós temos um rei, e esse rei é César. Eles rejeitaram Jesus. O texto também mostra, irmãos, que as palavras de Jesus trouxeram também um impacto em Pilatos. O próprio Pilatos, o próprio governador, ele foi ouvindo essas coisas, ele foi ouvindo as palavras do Senhor, e isso também causou um impacto até mesmo em Pilatos. Nós vemos isso no verso 8. Quando Pilatos ouviu da boca dos judeus o seguinte, verso 7. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e de conformidade com a lei, este deve morrer, porque a si mesmo se fez o quê? Filho de Deus. Mas o que o texto diz no verso 8? O que essas palavras causou em Pilatos? Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Por que ele ficou desta maneira? Porque se aquela declaração era verdadeira, Pilatos, o próprio Pilatos também deveria se submeter àquele que estava ali. Pilatos então quis saber de onde Jesus era. De onde és tu? Ele perguntou lá, aqui no verso 9. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Você é realmente rei? Você é realmente o Filho de Deus? Então Pilatos quis saber de onde Jesus era. E muitos são aqueles, irmãos, que também se aproximam de Jesus como Pilatos. Se interessam por saber dados sobre Jesus, se interessam em ter informações sobre Jesus, mas o que nós vemos aqui no texto bíblico é que Pilatos, mesmo com todo o poder que tinha de mudar aquela situação, Pilatos não teve a iniciativa e não se submeteu àquele que é o Rei dos Reis. O próprio texto de João
E outros evangelistas dizem que Pilatos até mesmo quis soltar Jesus. Não é isso que a gente vê no texto? Que o sentimento de Pilatos é que ele queria soltar Jesus. Ele queria ali deixar Jesus ir. O Evangelho de Mateus registra que a própria mulher de Pilatos teve um sonho. E nesse sonho, depois do sonho, ela veio advertir Pilatos dizendo: não se meta com esse injusto, porque ele é um homem diferente. Então o próprio Pilatos foi tocado pela sua esposa, o próprio Pilatos foi tocado pelas palavras dos judeus que disseram para ele, ele disse que é o Filho de Deus. Mas por que Pilatos não tomou a atitude de dizer: não, então eu vou reconhecer ele como rei, como Senhor? Talvez, irmãos, mais preocupado com a sua imagem de governador, com a sua posição social, não querendo contrariar a grande massa, Pilatos então concordou no final. Vocês estão pedindo que ele deve ser crucificado? Então Pilatos concordou no final, mesmo tendo, vamos assim dizer, tendo o coração tocado para reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Pilatos também compreendeu que em Jesus havia algo especial. Ele não era um homem qualquer. Talvez Pilatos se perguntou: seria ele um rei? Seria ele de fato o Filho de Deus? Mas preferiu não se submeter. Preferiu, como diz o texto bíblico, fazer o quê, meus irmãos? Lavar as mãos. Aí daí vem a expressão até hoje que a gente usa, né? De uma pessoa que diante de uma situação em que deveria tomar uma decisão, o que essa pessoa faz? Lava as mãos, deixa as coisas acontecerem. Então Pilatos, ele tinha que tomar uma decisão. Ele podia reconhecer que Jesus era de fato o Filho de Deus, mas preferiu continuar a sua vidinha, vamos assim dizer, de um governador daquela região e não ter nenhum tipo de problema com isso. E muitos também fazem isso hoje, irmãos. Gostam da mensagem do Evangelho, apreciam o Evangelho, até concordam que Jesus é alguém especial, mas na hora de servi-lo, na hora de se submeterem a Ele, preferem seguir o rumo da vida que levam, do que largarem tudo e aquilo que a Bíblia nos diz, né? Tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Porque quando nós reconhecemos que Jesus é Rei, isso muda a nossa vida, isso traz impacto na nossa vida, isso vai mudar a nossa vida lá fora. Você vai ter que ser um marido diferente, se Jesus é o teu Rei. Você vai ter que ser um colega de trabalho diferente, se Jesus é o teu Rei. Você vai ter que ter palavras na sua boca diferente, se Jesus é o teu Rei. Então, quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Rei, a nossa vida é transformada. E Pilatos não queria isso. Então Pilatos preferiu dizer: não, então deixa as coisas correrem, porque eu quero continuar com a minha vida do jeito que está. E João, ao escrever o texto, mostra que as escolhas deles, a escolha tanto de Pilatos, como dos principais sacerdotes, tinham um outro rei em mira. Eles queriam agradar um outro rei. Eles queriam agradar quem, meus irmãos? Quem é que está aí no texto? Eles queriam agradar a César. Ainda que César não fosse uma figura, ali vamos assim dizer, materialmente presente, ele era um ser onipresente, vamos assim dizer. O braço de César estava ali, o poder de César estava ali, a autoridade de César estava ali. Então, quando os judeus viram que Pilatos estava indo para o lado de Jesus, o que os judeus usaram para poder tirar Pilatos de perto de Jesus? Lá no verso 12 diz assim: a partir deste momento, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus clamavam. Falaram o que, meus irmãos? Se você solta este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei
é contra César. Então eles disseram, não vá para perto de Jesus, porque se você for para perto desse rei chamado Jesus, você vai estar indo para longe desse outro rei chamado César. E se você for para junto desse rei chamado César, necessariamente você tem que estar longe do outro rei chamado Jesus. Então eles ameaçaram, intimidaram Pilatos. Então Pilatos também provoca eles, né? A gente pode perceber isso. Se você fizer isso, você não vai ser amigo de César. Pilatos também provoca os judeus, dizendo que Jesus era rei deles. No verso 15 diz aqui: eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o quê, meus irmãos? O vosso rei? Então nós podemos ver aqui uma provocação de Pilatos. Ele não é o meu rei, ele é o vosso rei. E isso provocou os principais judeus, aqueles que deveriam dizer, sim, Jesus é o meu rei. Isso provocou esses principais judeus a fazer uma declaração, irmãos, tão estranha. Que declaração foi essa? Não temos rei senão César. Foi a declaração contundente de negar o senhorio, de negar o rei Jesus. E a verdade é, meus irmãos, que ao rejeitar o rei Jesus, o homem será levado a adorar um outro Deus. Não há neutralidade nisso. Ou o homem adora o rei Jesus, ou vai adorar algum tipo de César, ou vai adorar algum tipo de rei, né, que se manifesta neste mundo. E este rei, ele pode ser muitas coisas. Ele pode ser a vida confortável e tranquila que o dinheiro ilícito pode conceder a alguém. Eu me lembro, muitos anos atrás, né, no início da igreja lá de Caxias, com o pastor Wagner, de um irmão que, aceitando o evangelho, abraçando a palavra, ele teve um dilema, porque ele era apontador de jogo do bicho. Mas graças a Deus que ele teve o dilema. Pior é quando a pessoa não tem nenhum dilema, né? Acha que aquilo é certo e continua fazendo. Mas ele chegou no pastor e disse, pastor, o que eu faço com isso? E o pastor disse para ele, meu filho, Deus vai te honrar, vai te dar um trabalho lícito. Mas muitos não, muitos querem adorar o rei, né? Querem estar permanecendo adorando a César por uma vida confortável e tranquila que o dinheiro ilícito lhe concede. Este César também pode ser, meus irmãos, a falsa proteção que um véu religioso e superficial de um compromisso nominal com Jesus. Este César pode ser tantas coisas, pode ser até isso. Um véu religioso, superficial, que muitos criam, dizendo, não, eu já sou crente, porque eu estou indo na igreja Nova Vida da Vila, que estou indo na Nova Vida do Lote 15. Não é só via igreja, irmãos. Jesus tem que governar sobre a nossa vida. Ele tem que ser o Senhor de nossa vida. Este César também pode ser a badalação e as alegrias das amizades do mundo. As pessoas querem Jesus, mas ao mesmo tempo querem permanecer com as amizades do mundo, com as badalações que o mundo possa lhe trazer. Este César também pode ser a imagem tão bem fabricada nas redes sociais de um homem feliz e no controle da sua própria vida e destino. Então eu volto a dizer, esse César pode ser muitas coisas, mas em todo momento nós somos chamados a dizer, quem é o nosso rei? É Jesus ou é César? Pilatos escolheu César. Os principais sacerdotes escolheram César. E muitos ainda hoje estão escolhendo César. Este César pode ser muitas coisas, irmãos. Eu já contei aqui em outras pregações, até mesmo aqui na vila,
que no início da era cristã, muitos cristãos eram presos, torturados e levados aos tribunais, e ali era-lhes dado uma chance desses cristãos não serem mortos. Eles só deviam fazer uma coisa. Esses cristãos, eles eram presos, torturados, e para poder fugir da tortura e até mesmo da pena de morte, eles eram trazidos e era-lhes dada a oportunidade de se livrarem da morte, se eles dissessem apenas uma frase: César é o nosso rei. César é o nosso Senhor. César é o nosso Kyrios, que é o termo grego, né? O termo grego para Senhor, para rei, para autoridade. Mas muitos cristãos morreram naquele tempo, porque quando lhes era dada esta oportunidade, eles chegavam diante do tribunal romano e diziam: Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Rei. Mas muitos cristãos hoje também estão sendo levados, eu diria que diante de tribunais humanos, diante dos julgamentos que o mundo pode fazer, e estão negando o próprio Senhor. Pilatos não quis contrariar César, os principais sacerdotes não quiseram contrariar César, e infelizmente ainda hoje, muitos cristãos não querem contrariar César. Os Césares que se levantam, os poderes deste mundo que se levantam, aqueles que querem nos fazer viver uma vida cristã limitada, limitando a nossa lealdade a Jesus apenas aos templos, aos domingos, aos horários de culto. O mundo não vai te perseguir, o mundo não vai te causar nenhum problema, meu irmão, se você limitar a sua lealdade a Jesus a esse lugar. Limitar a sua adoração a Jesus a esse lugar. Limitar as suas palavras de adoração a Jesus a este lugar. O mundo não vai te perseguir. O mundo não vai querer te matar. O mundo não vai querer te causar mal. Mas se prepare, se a partir daquelas portas você estiver adorando o Rei verdadeiro, a Jesus Cristo, aí sim, César vai vir com toda a fúria para nos perseguir. Os irmãos estão entendendo a palavra nesta manhã? Amém, igreja? Então, a questão principal que João quer levantar aqui, em todo o seu evangelho, e que essa foi a proposta dessa série de mensagens, é nos fazer a seguinte pergunta: Jesus é ou não é rei? Ele é ou não é o Filho de Deus? Porque se ele é o rei e ele é o Filho de Deus, não importa qual é a posição que você vai ocupar na sociedade. Você poderia ser o Pilatos, poderia ser o principal sacerdote, poderia ser um soldado romano, não importa a posição que você vai ocupar, ou simplesmente mais um na multidão. Porque se você entendeu a mensagem do Evangelho, e essa mensagem diz: Ele é o Rei, Ele é o Filho de Deus, o único lugar que devemos colocar Jesus, o único lugar ideal que devemos colocar Jesus é como Rei e Senhor das nossas próprias vidas. Estes homens aqui do texto não creram que Jesus fosse de fato o Rei, pois mesmo sendo expostos a esta verdade, e João está dizendo isso o tempo todo, os grandes embates que Jesus teve com os judeus foram esses: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Rei. Os judeus disseram: mas se você não tem 50 anos e conheceu Abraão, aí Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Os judeus entenderam perfeitamente a mensagem, meus irmãos, mas a Bíblia diz que eles endureceram os seus corações. Mas o que faz alguém abrir o seu coração para essa verdade de que Jesus é o Filho de Deus, o Senhor e o Salvador? A resposta está lá no início do Evangelho de João. João já deu a resposta para a gente. Vamos até lá, João capítulo 1, verso 12. O que faz alguém abrir o seu coração para Jesus?
e reconhecer que Ele é o Filho de Deus. João também mostra isso em todo o Evangelho, em todo o seu Evangelho. Mas aqui no capítulo 1, logo nas primeiras frases do Evangelho, João mostra isso. João 1, 12 e 13 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê, meus irmãos? Feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do próprio homem, mas nasceram da vontade de quem, meus irmãos? Do próprio Deus. Então nós só podemos reconhecer que Jesus é o Rei, o Senhor, como diz aqui o texto, quando nós cremos, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos o Senhor como Rei de nossas vidas, quando nós experimentamos o que a Bíblia diz, nascer de novo e nascer segundo a vontade do próprio Deus, sermos regenerados. Você já provou isso na sua vida? Quem já provou isso na sua vida? Você não reconheceu que Jesus é Rei porque você é inteligente. Você não reconheceu que Jesus é o Filho de Deus porque você tem uma inteligência maior do que de outras pessoas, não. Foi porque Deus abriu o teu coração para isso. Foi porque a graça dele nos alcançou. Foi porque Ele abriu os nossos olhos espirituais para enxergarmos Jesus como Rei e Senhor de nossas vidas. Então, esse anseio da humanidade em descobrir se há vida além da terra, se há vida além desta vida, o próprio Deus já nos respondeu, nos mandando a mensagem mais preciosa que nós poderíamos receber. Não espere, que alguém de Júpiter, alguém de Marte, venha lhe mandar uma mensagem. A mensagem mais preciosa que você tinha que receber já lhe foi dada. O próprio Deus já respondeu, nos mandando a mensagem mais preciosa, a sua palavra, a revelação das Sagradas Escrituras, que no seu suprassumo da sua mensagem é essa: Jesus Cristo é o Rei, Ele é o Filho unigênito do Pai. Então a mensagem mais poderosa que o homem tinha para receber, ele já recebeu. E foi esse todo o esforço que João fez no seu Evangelho. Então vamos ver agora, João capítulo 20, aquilo que a gente leu lá na primeira mensagem, para que a gente possa concluir essa série de estudos vendo isso. Então alguém diz assim: mas por que João escreveu o seu Evangelho? Está aqui a resposta. Ele escreveu o seu Evangelho com essa finalidade. Versos 31 diz: estes porém, então tudo que João registrou, estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o que, meus irmãos? O Filho de Deus. Mas para por aí, meus irmãos? Para por aí, igreja? Não. Você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, porque crendo nisso, o que vai acontecer com você? Para que tenhas vida, obviamente que é vida eterna, em seu nome. Então é somente nele e por ele é que podemos ter esta vida eterna. Ao crermos nesta mensagem, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Rei. Quando cremos nesta mensagem, abraçamos esta mensagem, a palavra de Deus diz que uma vida é colocada em nós. Essa vida que nós já temos? Não. A vida eterna. Amém, igreja? Amém. Então nós vamos nos colocar de pé agora. Nós vamos agradecer porque Deus abriu os nossos olhos para compreendermos esta mensagem da sua palavra. Vou até pedir os irmãos do louvor que voltem aqui, por favor. Os irmãos que ministraram louvor. Eu quero, depois da oração, eu não pedi o PV que ministrou louvor para separar esses hinos que ele separou. Mas a maioria dos hinos que o PV separou hoje fala de Jesus Rei, E um desses louvores foi: os reinos se abalam, os povos se curvam. E nós vamos finalizar esse culto cantando isso. Que o Rei dos Reis chegou, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor.
Então feche os teus olhos, e você que quer agradecer por esta tão grande salvação que esse Rei lhe trouxe, porque os teus olhos foram abertos para reconhecer Jesus como Rei, como Filho unigênito do Pai. Se você já teve essa experiência de ter os teus olhos abertos, louve o Senhor neste momento, agradeça a Deus por tão grande salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, porque estávamos como Pilatos, estávamos como os principais sacerdotes, adorando os Césares que governavam as nossas vidas, o nosso próprio eu, adorando os Césares que governam este mundo, os prazeres que este mundo promove, Pai. Até o dia, meu Pai, que o Senhor veio ao nosso encontro, abriu os nossos olhos, abriu os nossos corações, e ao invés de falarmos como Pilatos falou, como os principais sacerdotes falaram, nós temos um rei e ele é César, nós deixamos César de lado, Pai, e passamos a adorar o Rei verdadeiro, o Rei dos reis, o Senhor de nossas vidas. E nós queremos fazer isso, Senhor, todos os nossos dias, Pai, vivendo a nossa vida aqui neste mundo. Sabemos, ó Deus, que os Césares estão por aí, meu Pai, oprimindo, perseguindo, querendo, ó Deus, a lealdade de volta, querendo a adoração de volta, querendo a nossa adoração de volta, querendo que os cristãos deixem de adorar Jesus para adorar a eles, ó Deus. Os Césares fazem isso, meu Pai, mas nesta manhã nós queremos reafirmar neste lugar, e também ao sairmos daquela porta, nós temos um Rei, e Ele é Jesus. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que veio como enviado do Pai, foi Ele que trouxe a mensagem preciosa, que nós não estávamos perdidos, que nós não estávamos condenados para sempre. Foi Ele que abriu a porta de salvação a todos nós, e é nesta esperança, Senhor, que nós vivemos neste mundo, que em breve o Teu reino há de se manifestar. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, ó Deus, e uns dirão com alegria, Ele é o Rei. Outros dirão forçados, reconhecerão também, Ele é o Rei, mas reconhecerão com remorso, porque fizeram isso tarde demais. Senhor, obrigado, porque a Tua igreja tem esta revelação, e é nesta revelação que nós queremos viver os nossos dias. Pai, se alguém entrou aqui nesta manhã sendo perseguido, se alguém entrou aqui nesta manhã sofrendo, ó Deus, algum tipo de perseguição de algum César que governa este mundo, que o Senhor renove o coração do Teu filho e da Tua filha, para que ele não abandone, para que ele não negue o Senhor Jesus, mas que ele continue confessando, Jesus é o meu Rei, independente da situação que ele vive ou ela vive, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Amém.